Este programa é patrocinado por CPE Clínicas, pela saúde. Bem-vindas e bem-vindos ao nosso programa dedicado aos adolescentes e a todos aqueles que lidam com eles, pais, familiares, professores, profissionais de saúde, treinadores. E hoje esta lista cresceu um pouco porque vamos conversar sobre adolescentes atletas, mais concretamente sobre a sua saúde oral e como ela pode interferir na prática desportiva. Comigo aqui em estúdio tenho a doutora Rosa Serra, médica estomatologista, também especialista em ortodôncia, e a doutora Joana Urpina, médica dentista. Na segunda parte do nosso programa vamos ter também connosco a doutora Maria Sofia Silva, que além de médica dentista é atleta federada de hóquei em patins e joga na nossa seleção portuguesa. E via Zoom, Diogo Neves, também ele atleta, que nos vai contar como cuida da sua saúde oral e se protege de todos os riscos a que está exposto na sua prática desportiva. Muito obrigada pela vossa presença. Sabemos que um jovem que, inicialmente, eles começam também a fazer desporto quando estão na infância, não é? Normalmente, pronto. Mas quando chegam a esta fase, sabemos que regularmente têm que fazer exames médicos, mas às vezes a saúde oral pode ficar um bocadinho para trás, mas a saúde oral, diga-nos lá, doutora Joana, é decisiva também para o seu bom desempenho na prática desportiva, é verdade? Sim. De facto, o objetivo do atleta é ter a melhor performance possível. E isso sem saúde oral é quase impossível, porque a saúde começa pela boca, é um clichê, mas tem que ser dito, e efetivamente o atleta está muito implicado, a saúde oral está muito implicada no atleta, nomeadamente em 6 pontos fulcrais. A presença de cáries dentárias, a periodontite gengivite, a halitose, a má oclusão, que também influencia depois a postura do atleta. Exato. A respiração oral e a presença de terceiros molares inclusos. O que é que são estes terceiros molares inclusos? São os dentes do siso. Exato. Então começamos se calhar pelo primeiro, não é? Pelo primeiro ponto. Pela cárie, que é. A cárie talvez seja a infecção mais comum no mundo inteiro. 90% da população mundial tem ou teve uma cárie. É considerada pela Organização Mundial de Saúde a maior epidemia de todos os séculos e, portanto, nós temos que olhar para a cárie com muita atenção. Efetivamente, os adolescentes são uma população que foge um bocadinho à saúde oral e àqueles hábitos que nós achamos, nós pais, médicos, profissionais de saúde, treinadores, fundamentais para a sua saúde. E a cárie instala-se com uma grande facilidade. Porquê? Porque a cárie é provocada por bactérias e nós na boca temos cerca de 400 mil espécies de bactérias diferentes, portanto é muito fácil algumas evoluírem para a situação de infecção por cárie. E estas bactérias alimentam-se dos restos alimentares que ficam nas nossas cavidades que os dentes têm. Portanto, se não forem removidas, rapidamente se forma uma cárie. A cárie é uma doença infecciosa. É uma doença que passa de dente para dente e de pessoa para pessoa. Portanto, torna o nosso organismo logo de encontro uma infecção. Uma infecção é logo mau para os atletas. Exato. Não é só a dor, não é só a dor, não é só a dificuldade em mastigar, não é só a dificuldade em nutrir-se de uma maneira mais eficiente, mas sim o facto de estarmos presentes estarmos perante mediadores inflamatórios. Os mediadores inflamatórios que causam muita alteração a nível do metabolismo, inclusive no muscular. E aqui nós temos que ter muita atenção, porque nós sabemos, e há estudos que comprovam, que há dificuldade em recuperar de lesões em cerca de 22% quando estamos presentes, quando há presença de cáries na cavidade oral, que é significativo, exatamente. Depois há outro aspecto também da cárie, que é a dor. A dor é preponderante nesta situação, porque um indivíduo com dor, um atleta com dor, um adolescente com dor, não está predisposto a treinar as horas que são necessárias e muitas vezes nem a jogar com presença de dor. E depois a situação de ter que se medicar também não é bom para a performance do atleta.
Portanto, a cárie realmente é uma entidade que temos que ter em conta quando estamos a tratar um atleta. Exato. Depois, para além da cárie, há também as lesões dos tecidos. As lesões dos tecidos moles, porque a boca não são só dentes. À volta dos dentes há um tecido que se chama gengiva, que é um tecido muito importante, porque é um tecido mole, e o tecido mole guia os tecidos duros, e, portanto, é muito importante a presença da gengiva. A gengiva também, por falta de higiene oral, ou por alimentação inadequada, ou por outras questões, também se inflama. E essa inflamação também é perigosa. Essa inflamação também tem que ser tida em conta. Porque a gengivite também dá dor. Exato. E é generalizada. Muitas vezes a cárie é localizada, a gengivite é generalizada, na maior parte das vezes. E pode evoluir para outra doença, que para além da superfície do dente estar doente junto à gengiva, também a parte de dentro do dente, portanto, os tecidos de suporte do dente também ficam doentes, que é a periodontite. A periodontite é uma evolução severa da gengivite e pode levar até à perda dos dentes. Exato. E há muitos jovens que já têm este quadro na cavidade oral. Portanto, é preocupante. É preocupante. Doutora Rosa, eu pedi-lhe, nós estamos aqui a falar também da má oclusão, isto se calhar é um termo que para vocês é muito corriqueiro, mas se calhar para quem nos está a ver, do que é que estamos a falar exatamente quando falamos em má oclusão? Quando nós falamos em má oclusão, sendo que a oclusão é a forma como os dentes contactam entre si, uma má oclusão é quando isso não acontece. É quando os dentes da arcada superior e da arcada inferior não batem uns nos outros, não ocluem, como nós dizemos, de forma correta. E isso pode acontecer porque os dentes de uma das arcadas não estão bem, das duas, ou a própria base óssea onde os dentes estão não está devidamente coordenada uma com a outra. Portanto, uma má oclusão implica que quer a parte dos dentes, quer a parte dos maxilares, não se encontram de forma correta, de forma a que a boca feche corretamente. Exato. E isso traz também consequências para a saúde em geral, mas no caso dos atletas isso é ainda mais para preocupante. A saúde em geral e no caso dos atletas, um dos problemas mais graves da oclusão a nível dos atletas é o facto de não respirarem bem. Basta que o maxilar inferior esteja muito recuado em relação ao superior, que faz com que haja uma compressão da árvore respiratória, de forma que não se dá uma respiração correta. Adequada, que é fundamental para o desporto, para os atletas. Exato, eu sei que a doutora Rosa nos trouxe aqui umas fotografias, se calhar vamos mostrá-las agora e é mais fácil para enquadrarmos aquilo que estamos a falar. Sim, é o exemplo de um atleta, um jovem atleta que apresentava uma oclusão incorreta, lá está, porque o maxilar inferior, e isso vê-se melhor de frente, vê-se a projeção dos dentes superiores, que era muito grande em relação aos inferiores. Exatamente, ali vê-se bem a diferença da projeção e como os dentes inferiores ocluíam tão atrás dos superiores. E nas fotografias de lado vemos a grande projeção, mais uma vez, noutra perspectiva, dos incisivos superiores em relação aos inferiores. E aqui o que não estava bem, os dentes estavam naquelas posições, mas era uma consequência do facto do maxilar inferior estar muito recuado, que é aquilo que nós chamamos classes 2, neste caso esquelética, porque a causa era do maxilar e não dos dentes. A classe 2 dos dentes era provocada para a classe 2 dos maxilares. Após o tratamento, ele ficou com uma oclusão correta, como vemos ali, de frente. Veremos também, exatamente, e de lado. Portanto, isto é uma oclusão correta. Os dentes estão a ocluir corretamente porque se fez, como o jovem estava em crescimento, fez-se um tratamento funcional de avanço do maxilar inferior que permitiu que ele tivesse uma oclusão correta. E qual a importância disto no atleta? É a respiração, mais uma vez, é a respiração corretamente. E também interfere no sono. Exatamente, é a respiração durante o dia, que para um atleta é muito importante para o desempenho desportivo, não é? E durante a noite, mais uma vez, é muito importante porque um jovem que tem aquele tipo de maxilar inferior para trás ressona. Exato. 90% ressonam, podem ter uma apneia obstrutiva de sono e tudo isso leva a baixas da oxigenação do sangue, porque não há uma respiração correta e não há descanso e, mais uma vez, não há um desempenho desportivo corretamente, se não há um sono correto, se não há uma oxigenação correta do sangue. Claro, Portanto, claro.
é importante do ponto de vista estético, mas muito importante do ponto de vista funcional. Trouxe-nos também um raio-x, não é? Este é um outro caso? Não, é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo jovem para se ver a parte esquelética que nas fotografias não se consegue ver. Bem mais visível, exato. Ali vê-se a projeção dos incisivos superiores em relação aos inferiores, é mais visível, e vê-se também que o maxilar inferior está muito recuado. E após o tratamento, vê-se, comparando as duas imagens, como a mandíbula avançou, claro, como melhorou a projeção dos incisivos, e a projeção dos incisivos é também muito importante por causa dos traumatismos dentários. Não só toda a parte respiratória, toda a performance desportiva, a parte estética, mas também a parte traumática. Quando há uma projeção muito grande dos incisivos, estes dentes são sempre os primeiros a serem, e são sempre os dentes mais traumatizados. Estão muito mais expostos, claro. De uma maneira geral e no desporto em particular, os incisivos superiores são sempre os primeiros a serem traumatizados. Exato. Eu vou acrescentar também uma coisa, se me permite. Isto também faz uma alteração na postura do indivíduo. Ou seja, quando nós estamos presentes nestas maloclusões, muitas vezes o que acontece é que a nossa pegada plantar não é igual. Nós sabemos que através dos diagramas plantares conseguimos perceber que indivíduos que têm este tipo de mordida, a classe 2 ou a classe 3, têm maneiras de colocar o pé diferente no chão. E, portanto, isso altera completamente a performance do atleta durante a prática do exercício físico. E hoje em dia estamos muito a trabalhar os médicos dentistas e os ortopedistas e os osteopatas e os fisioterapeutas estão muito a trabalhar nesta questão da má oclusão e da pegada plantar. É muito importante, porque pode mudar muita coisa durante a prática do exercício físico e durante os treinos. Porque eu não sei se há essa noção, mas eu gostava de dizer, treina-se muito mais do que nos jogos a sério, não é? Portanto, os treinos às vezes são muito importantes e é aí que acontecem os acidentes e é aí que é importante controlar estas situações. Claro. Doutora Joana, mas os atletas estão sensibilizados, os treinadores estão sensibilizados, ou ainda temos aqui muito trabalho por fazer? Existem já alguns clubes e instituições que estão alerta para este tipo de problemas, mas infelizmente não todos. E nesta altura e neste século, e com tanta informação e com tanta digitalização, internet e médias, acho que já poderia haver um bocadinho mais de preocupação neste sentido, porque a informação existe. E não é assim tão nova. E nós temos feito um esforço junto dos clubes nesse sentido de divulgação e de Porque se calhar muitas vezes, talvez a um nível mais de uma performance atlética já num nível superior, talvez haja esta preocupação. O problema é que os problemas deviam ser controlados logo desde o início, não é? Mas é justamente a esse nível mais superior que nós estamos a fazer um trabalho de sensibilização. E também estamos a tentar chegar ao adulto que trabalha com essa criança e com esse adolescente, porque às vezes é mais fácil do que nós pensamos reconhecer determinados sinais de que esse adolescente não respira bem, ou não põe bem um pé, ou tem dificuldades motoras, ou a motricidade está comprometida, e muitas vezes isso resolve-se. Evidentemente, não é só com a medicina dentária, é com um conjunto de profissionais. Mas resolve-se muito e pode ser diagnosticado pelo treinador, pode ser diagnosticado pelo fisioterapeuta. Claro, desde que saiba, não é? Desde que saiba. Portanto, isso é muito importante. Portanto, não é só chegar ao atleta em si, mas a chegar a toda a equipa técnica que trabalha com ele. Isso é muito importante. E nós falámos aqui também da respiração, da importância da respiração, que eu acho que de uma forma geral as pessoas que nos estão a ver compreendem. Mas o que é isso do respirador oral? E vocês falam um bocadinho nisso. Conseguem-nos explicar melhor porque é que efetivamente, ou seja, nós devemos inspirar pelo nariz, não é? Expirar pela boca. Isso é o correto e isso faz realmente a diferença na nossa performance? Sim. O respirador oral é considerado, em termos técnicos, alguém que respire 25% a 30% pela boca, quando não devia de respirar. Não é? 25% a 30% do ar que passa pela boca já consideram que é um respirador oral. E isto é um problema multidisciplinar ao longo do crescimento e que levanta muitas polémicas de qual é que é a etiologia. Uma delas pode ser genética, outra pode ter a ver com obstrução nasal, por problemas nasais, outra com a obstrução a nível da orofaringe por aumento das amígdalas, aumento dos adenoides, que são as causas mais frequentes. São o aumento das amígdalas e dos adenoides. E tudo isso ao longo do crescimento, condiciona o crescimento dos maxilares. Exato.
condiciona o posicionamento da língua. Exatamente. A tal boa oclusão ou oclusão correta resulta de um equilíbrio entre forças musculares internas e externas. Exato. E isso é que, sendo as internas a língua e as externas os lábios e as bochechas. E esse equilíbrio de forças condiciona um crescimento harmonioso dos maxilares. Pronto, havendo uma genética também propícia, não é? Claro, exato. Quando isso não acontece, como por exemplo nos meninos que respiram pela boca, esses meninos que respiram pela boca normalmente têm uns lábios com uma musculatura fraca, são meninos que os lábios não juntam, não fecham. A língua geralmente depois ganha em termos de força, às forças externas, e depois como o posicionamento da língua, pela forma como respiram, é baixo, a língua desce e fica mais apoiada na mandíbula, no maxilar inferior que no superior, prejudica o crescimento do maxilar superior. Exato. E faz com que os dentes se projetem de uma maneira diferente, que os incisivos superiores se projetem mais, que o maxilar superior fique estreito porque não beneficia dessa força muscular que a língua exerce quando está contra o céu da boca, e isso faz com que os meninos fiquem com mordidas cruzadas, que é quando o maxilar de cima é mais estreito que o de baixo, a boca, portanto, lá está uma má oclusão, que é as mordidas cruzadas. Outra má oclusão comum é a mordida aberta, Exato. anterior, em que os dentes à frente não juntam e ficam muito projetados, e tudo isso está interrelacionado. E assimetrias faciais. Pois, exato. Porque às vezes, como eles respiram pela boca e não pelo nariz, a mastigação não é feita da mesma maneira. Pois, exato. Muitas vezes criam-se hábitos parafuncionais a mastigar, mastigam só para um lado, porque não conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Claro. Provoca engasgamento também, às vezes, tudo isso é prejudicial. Sim, alterações da fala, toda esta parte funcional fica alterada. Exato. A fonética também fica alterada. Pois. Portanto, às vezes na escola, não sei o quê, ele precisa de terapia da fala. Se calhar precisa, mas associada à ortodontia. Por isso é que isto é multidisciplinar, é otorrino, é alergologia, Claro. É um problema multidisciplinar, mas que se não é tratado durante o crescimento, depois um crescimento que é feito de uma forma desordenada e descompensada, depois mais tarde o crescimento termina e nós já não podemos intervir a nível do crescimento, Claro. como foi feito naquele caso que nós mostramos, em que enquanto o jovem crescia nós conseguimos controlar o crescimento da mandíbula que não se estava a dar. Exato. Pois. E como é que é feito esse tratamento depois? Será com aparelhos? Sim, esse tratamento é feito com aparelhos, conforme as circunstâncias, ou aparelhos funcionais de avanço, quando o maxilar é estreito, são expansores, aparelhos para expandir o maxilar. Muitas vezes temos que adicionar ao aparelho de expandir o maxilar aquilo que as pessoas chamam um trava-línguas, que é uma grelha palatina para recondicionar o movimento da língua. Exato. Tudo isso são coisas, que levam tempo e que se fazem ao longo do crescimento e que favorecem o crescimento. Porque um maxilar estreito, para além de todos o que nós já falámos, também leva a mau posicionamento dentário. Os dentes ficam sobrepostos porque o espaço é menor. Dentes que ficam inclusos porque não têm espaço para nascer. Tudo isso nós vamos conseguindo controlar e ir acompanhando e direcionando no bom sentido. Claro, que é o ideal, não é? Que haja de facto este acompanhamento ao longo do tempo. Nós vamos imaginar que um atleta até faz esta correta, não é? Portanto, esta correta saúde oral e frequenta o dentista. Porta-se bem. Porta-se bem, exato. Mas a dada altura é possível que comece o nascimento de outros dentes, não é? Sabemos que depois isso também tudo posiciona, pode levar... Sim, quero falar nomeadamente do dente do siso, que é muito habitual aqui na adolescência. A idade da adolescência, não é? É precisamente a idade... Durante esse período vai nascer o dente do siso. O dente do siso nasce normalmente entre os 18 e os 25 anos. Vamos lá. É um período grande, mas realmente é verdade. Pode ser também aqui o auge para um atleta, não é? Exatamente. E nessa altura é a altura em que entramos em mais competições e estamos mais aptos para desempenhar essas funções como atleta. A performance nessa altura é melhor e é mais conseguida. Efetivamente, o dente do siso pode aparecer nessa altura. Se não estiver bem posicionado, pode trazer problemas. A inclusão dos dentes do siso pode estar relacionada com a má oclusão. Exato, já. Pode estar relacionada com a genética e pode sequer nem existir. Pronto. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós estamos na presença de um dente do siso incluso,
Existem várias formas, mas há uma forma deles, que é a má posição dele, portanto, ele está incluso, mas nós já sabemos que ele não vai nascer, pode nos trazer alguns problemas. Para além da infecção, para além da dor, do desconforto, um atleta com o nascimento do terceiro molar incluso não tem predisposição para o desporto, de todo. Porque provoca febre, provoca inflamação, pode provocar edema, pode provocar abscesso, pode provocar febre e, portanto, não está predisposto a fazer um treino ou a competir. Não está. E nem deve ser obrigado a fazê-lo, porque, atenção, que também temos que dizer isto. Muitas vezes os atletas treinam e competem em condições que não deviam. Exato. E isto tem que ser dito, porque acontece. Acontece, exato. Neste caso, quando não tem predisposição, nós temos que interferir, ou seja, nós temos que saber avaliar precocemente estas situações para evitar que isto venha a acontecer, porque é realmente bastante desagradável. Inclusive, há vários atletas que não conseguiram treinar. Eu conheço vários casos que estão na literatura, o Neymar, o Messi, que não conseguiram treinar porque tiveram realmente problemas de dentes. O próprio Rafa Nadal, todos eles já foram impedidos. Estamos a falar de um nível competitivo muito alto. Muito portanto, alto, mas acontece a todos. Claro, não é? claro. Por exemplo, o Sissoko foi um atleta que não foi para um clube porque não passou na ficha dentária. Portanto, isto é tão importante quanto isso. Exato. Por isso é que eu também há pouco referia que já há alguns clubes que têm isso muito em conta. Infelizmente, em Portugal, há um ou outro, mas não é o caso, não é a realidade, não é a nossa realidade. Voltando aos dentes do siso. A inclusão dos dentes do siso pode, juntamente, como a doutora Rosa estava a dizer, com a projeção dos dentes da frente, provocar traumatismos mais graves. Ou seja, nós, quando estamos presentes um dente do siso dentro do osso, esse osso tem dente, não tem osso, e, portanto, não é tão forte. E nas pancadas, principalmente nos desportos de impacto, pode dar-se a fratura da mandíbula. Exato. Portanto, também existem processos que nós podemos fazer para além do diagnóstico precoce para evitar estas fraturas. O diagnóstico precoce e a extração dos sisos, como, por exemplo, a utilização de protetor. Exato, sim, que também vamos falar disso, mais tarde. na segunda parte. Mas pronto, portanto, se nós conseguimos antever todas estas situações, nós vamos proporcionar ao atleta uma escalada no seu desporto tranquila, sem grandes sobressaltos. Que é esse o nosso objetivo, no fundo. Claro. É dar aos atletas conforto e segurança para eles desempenharem a atividade deles. Muito bem. Doutora Rosa, nós vamos ter que nos despedir de si, que vamos fazer agora um curtíssimo intervalo. Muito obrigada por aquilo que nos trouxe hoje. Penso que conseguimos ilustrar muito bem a importância de fazer este acompanhamento. E voltamos então na segunda parte. Vamos continuar no ar com a doutora Joana e vamos ter também a doutora Maria Sofia Silva, atleta, que nos vai falar também sobre a sua experiência. Até já. Este programa é patrocinado por CPE Clínicas, pela saúde.